Eu quero te convidar a abrir em Marcos capítulo 4. Novamente, versículo 1 em diante. Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino dos céus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Vai explicar agora, né? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, por esse texto tão rico, tão instrutivo e nos serve de alerta, Pai. Que o Senhor venha abrir nosso coração, usar a Sua marreta para quebrar, Senhor, o nosso coração de pedra, restaurar nossa vida, avivar nossa alma e nos ajudar, Senhor, nessa caminhada, para que possamos chegar até o fim, e até o fim, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Amados, contar parábolas, era uma prática muito comum usada por nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele contou cerca de 40 parábolas. Ele era, por assim dizer, um contador de histórias. Não histórias da carochinha, história para boi dormir. Eram histórias, sim, com lições espirituais profundas, impactantes, que até os dias de hoje, essas histórias têm relevância para a nossa vida espiritual. Portanto, uma parábola é uma história curta, com verdades espirituais e com aplicações morais profundas. E no texto que lemos, Jesus começou dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Assim começa essa famosa parábola do semeador, ou também chamada de parábola dos solos, ou até de parábola das sementes. Assim é chamado de modo geral. Agora, qual a imagem que temos aqui nessa parábola? Do modo geral, o que podemos visualizar? A imagem de um agricultor à moda antiga, dos tempos bíblicos. Ele lançava as sementes sobre os solos e depois arava a terra. Hoje em dia o método é bem diferente, Primeiro se prepara a terra para só então lançar as sementes. Então a visão era essa: jogava as sementes para depois passar o arado.
Detalhe, essa parábola foi repetida e foi interpretada de maneira muito profunda, com detalhes marcantes, em 3 dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Você encontra essa parábola nas 3. E cada evangelho soma aí um detalhe a mais, o que torna essa parábola por demais interessante. Então, Jesus contou essa parábola, interpretou a parábola e aplicou a parábola aos seus ouvintes. Isso foi muito bom, porque tem algumas parábolas que você lê e é difícil de entender o que Jesus quis dizer, porque não há uma interpretação. Agora, essa aqui, a do semeador, a parábola do joio e do trigo, foi interpretada. Então só há uma necessidade de aplicação para as nossas vidas. E hoje a ênfase será somente sobre a semente que caiu à beira do caminho. É só. Nas demais mensagens, no decorrer da semana, quinta não, o pastor Júlio que estará pregando, mas no domingo eu estarei dando sequência às outras sementes, tá? Portanto, quando reunimos aí os 3 evangelhos, vemos o quê? Qual o quadro? O semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. Vieram as aves do céu e a comeram. Explicando, Jesus disse que os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Junto do caminho. Um solo pisado. Junto do caminho é o antigo caminho, lá vai um. Os mais novos não sabem o que é isso, já pegou a modernidade com tudo asfaltado. Mas antigamente havia ruas, vielas, que era um caminho, lá vai um. E aí todo mundo passando no mesmo caminho ia ficando endurecido. A semente caía e não frutificava, nem mato dava, nem capim, nem abrolho, nem erva daninha. Então, o contexto aqui é esse. Eles ouvem, mas não entendem. Então vem o diabo, rouba o que foi semeado no coração dessa pessoa, para que ela não se salve crendo. Esse é o contexto da parábola, né? Pelo menos nessa parte da beira do caminho. Sendo assim, algumas verdades elas podem ser destacadas em relação a esse tipo aqui de solo, em que a semente foi semeada. E a primeira verdade, queridos, que eu quero destacar, é que o semeador representa todo aquele que prega o genuíno evangelho, a poderosa palavra de Deus. Essa é a primeira ênfase. O semeador, versículo 3, ouçam, o semeador saiu a semear. E no versículo 14, o semeador semeia a palavra. A palavra. Amado, Jesus foi aí o pregador, ou o semeador por excelência. Ele foi o nosso precursor, por assim dizer. Ele não pregava o que seus ouvintes queriam ouvir, mas pregava o que eles precisavam ouvir. Precisavam, necessitavam, era fundamental. Ele não escolhia sua plateia, mas anunciava o evangelho a todos. Ele pregava para homens, pregava para mulheres, pregava para jovens e crianças, ricos e pobres, judeus e gentios. Ele não escolhia. A semente era lançada. Ele pregava individualmente e também para multidões. Lembram? Pregou para Nicodemos individualmente. Pregou para a mulher samaritana. Existem pregadores atualmente que só pregam em grandes congressos, em grandes igrejas e para grandes multidões. Se convidarem eles para um culto no lar, não vão. Não vão. Não querem, acham que é perda de tempo pregar para 2, 3 ou 4. Jesus pregava para multidões, mas como já disse, ele pregou para Nicodemos e pregou para a mulher samaritana. É só você ler João 3 e 4. Nicodemos e a mulher samaritana. O apóstolo Paulo foi um outro que nos serve de exemplo. Ele pregava para multidões, mas pregava também de casa em casa. Ele não desprezava, menosprezava quantidade. Atos 20, 20, ele diz que jamais deixou de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar publicamente e de casa em casa. Amados, a pior coisa que existe é um pregador fresco, é um crente fresco, que gosta das multidões, ama os elogios, ama os aplausos, né? Acha perda de tempo.
pregar para uma só pessoa. Portanto, siga aí o exemplo do Senhor Jesus. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. Nunca sinta-se tão importante ao ponto de não querer pregar a pequenos grupos ou até a uma só pessoa, seja na escola, seja no trabalho, seja para o vizinho, A, B ou C. Não existem pessoas irrecuperáveis para Deus. Até porque quem não se dispõe a pregar num culto doméstico ou até para uma só pessoa está totalmente desqualificado para pregar em grandes auditórios. Isso me faz lembrar de Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores do século XIX, que teve a maior igreja do século XIX, com mais de 5.000 pessoas. E era a maior igreja da época. Hoje em dia existe igreja com 1 milhão na Coreia do Sul, mas a dele na época, século XIX, era a maior que existia. Ele dizia o seguinte: não pensem em esperar até que possam fazer algo grandioso para Deus. Façam as pequenas coisas e então o mestre lhes confiará outras maiores. 11 anos atrás eu estava falando somente às crianças da escola dominical. Há 10 ou 9 eu pregava em salas insignificantes aqui e ali, geralmente indo a pé e uma vez ou outra pegando carona em carroças. Em algumas dessas idas a alguma aldeia, quantas vezes ocorreu de os riachos estarem tão cheios que não se podia atravessá-los da maneira convencional. Então eu tirava os sapatos e meias e avançava na água, que chegava aos joelhos, para depois tentar me recompor da melhor maneira e continuar a viagem até a capelinha para pregar e voltar para casa da mesma maneira. Hoje, tenho certeza absoluta de que, se eu não estivesse disposto a pregar aqueles pequenos grupos de pessoas em lugarejos rurais, desconhecidos, eu jamais teria tido o privilégio de pregar a milhares de homens e mulheres em prédios majestosos por todo o país. Se alguém, conclui ele, deseja ser um despenseiro na casa de Deus, precisa primeiro preparar-se para servir como lavador de pratos na cozinha e ficar contente em lavar as panelas e limpar as botas dos irmãos. Lembre-se da regra do Senhor Jesus: todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então, queridos, o semeador é aqui o pregador da palavra. Ele prega a poderosa semente, a semente preciosa. A segunda verdade que eu tiro desse texto é que a semente é a palavra de Deus. É a palavra. Em Lucas 8:11, o texto paralelo que fala da mesma parábola, diz que o Senhor Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Sendo assim, queridos, o que precisa ser semeado não é a palavra, não é o pensamento e nem as interpretações humanas, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, como descrito em Hebreus 4:12. Isso porque a semente é sempre boa, sempre boa. A palavra de Deus sempre é preciosa, é divina. O problema é o coração humano, que é duro, ruim. Deus fala por meio da semente da palavra, mas nós muitas vezes não queremos ouvir. Não queremos. Lá em Jó 33, versículo 14 a 18, é interessante. Diz que a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e atemorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Então, muitas vezes Deus fala até em sonhos, e muitas vezes o homem, como diz o texto, não percebe. Coração endurecido e petrificado. Portanto, queridos, a tarefa do pregador, a minha tarefa, e você que prega a palavra de Deus, talvez não no púlpito, mas individualmente para alguém, para um colega de serviço, a tarefa do pregador é proclamar
uma mensagem que não é dele mesmo, pois o pregador é um semeador, e a semente é a pura palavra de Deus. João 3,16 é uma semente preciosa, toda a Bíblia, mas essa é especial, é a Bíblia em miniatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Decore um texto como esse, proclame nas redes sociais, divulgue o Evangelho. Talvez você tenha dificuldade de falar tete a tete, pessoalmente, mas hoje em dia você pode botar lá no teu status, você pode botar lá no Instagram ou X, não, X está bloqueado, mas outra rede social aí qualquer. Divulgue a santa palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi bem enfático quando ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:2, o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige e exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, e esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É o que temos visto. A pessoa vai selecionar, não, eu não gosto daquele pregador ali não, porque não, ele é muito duro, ele é muito arcaico, ele é muito incisivo, muito ortodoxo na Bíblia. Eu gosto daquele outro ali que fala muito de prosperidade, saúde, cura, né? Sucesso, os coaches da vida. E as pessoas vão pegando isso e vão comendo alimento estragado. Quer dizer, alimento estragado dá problema sério, né? Dá dor de barriga, dá infecção, tem gente que morre. E muitos morrem espiritualmente comendo podridão pela internet. Irmãos, a palavra de Deus é sempre poderosa, é sempre atual, é sempre impactante. Nela não existe erro e nem sombra de variação. Bem-aventurado é o homem que a lê e a põe em prática. A Bíblia Sagrada é a semente poderosa e preciosa. Agora, se a semente é a palavra de Deus, o pregador deve conhecer essa palavra, não é isso? Se a semente é a palavra de Deus, como temos enfatizado nesse segundo ponto, ou aquele que prega tem que conhecer basicamente o texto que ele vai estar compartilhando com alguém. Eu penso que não é um dever só do pregador, mas de todo crente. Todo cristão deveria conhecer a Bíblia, ter na ponta da língua alguns textos. Se esforce para isso, meu amado, em nome de Jesus. João 3,16, Romanos 3,23, 6,23, 5, versículo 8, né, Rodrigo? Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos ter essa semente no coração para compartilhar com os outros. Então, se a semente é a palavra de Deus, o pregador deve conhecer essa palavra. O pregador deve selecionar as sementes com dedicação. Ele precisa pregar a palavra de Deus e não sobre a palavra. Ele precisa expor o texto bíblico e não impor no texto bíblico o que ele acha e o que ele não acha. E é o que tem sido feito hoje em dia. O texto está claramente condenando determinado pecado e a pessoa quer reinterpretar. Quer dizer o que a Bíblia não diz, ou quer desdizer o que a Bíblia diz. Então, o pregador deve conhecer o texto da sua mensagem. Mas já viu aquele tipo de pregador, e graças a Deus nós não temos esse tipo aqui, né, que mata a pregação na própria leitura do texto? Ele não conhece o texto da sua mensagem. Ele lê o texto de qualquer maneira, tropeça em várias frases, engole vários pontos, despreza muitas vírgulas e depois começa o sermão. Estamos aí no século 21, né? Existe escola. Então o básico é a pessoa conhecer o texto, ler o texto, explicar o texto. Tem pregador que lê o texto no início da mensagem e só a pretexto, porque para ele esse texto não tem valor algum, e sim o que ele vai falar. Ele lê ali só para dizer assim, eu li a Bíblia. E eu tenho dificuldade com isso. Principalmente pastores, pregadores argentinos que são assim geralmente. Já escutei uns que eles lêem um texto, fala de tudo. Aí lá na conclusão, faltando 2 minutos para acabar a mensagem, que ele vai e cita, assim, para não dizer que não citou o texto. Fala, meu Deus, para que ele citou aquele texto?
Você fica naquela expectativa de ter o texto explicado. É o básico, não é isso? É o básico. Portanto, amados, a função do pregador é ler o texto com cuidado, explicar o texto e, por fim, aplicar o texto. Alguém já disse que o pregador é um construtor de pontes que procura vencer a distância entre a palavra de Deus e a mente humana. Na distância, como foi hoje de manhã que eu compartilhei aqui uma mensagem, já botei no grupo da igreja, e eu pediria encarecidamente, quem não veio de manhã, ouça em casa aquela mensagem. Eu ia compartilhar novamente agora à noite, mas aqueles que já ouviram, ia ficar meio sem graça, né? Mas ia ser interessante e impactante da mesma maneira. Mas você vê a ponte que ele faz dos textos do passado e as aplicações e ilustrações no presente. Como ter o céu em sua casa, em seu lar. Ouça. Amém? Quem vai ouvir? Ó, você levantou a mão para Jesus, hein? Ouça, queridos, você não olha, 58 minutos a mensagem, mas eu fiquei até, vou ser sincero, falei, meu Deus, eu não vou nem pregar hoje, depois do que eu ouvi de manhã. Foi uma mensagem tão gostosa de ouvir, tão assim, que dá uma chacoalhada, que deu vontade de repeti-la novamente à noite. Eu fiquei sem graça de pregar, falei, meu Deus, me ajuda. Aí Biana me encoraja, tem essa mulher que é uma benção. Não, cada um tem uma característica, cada um tem um jeito, então você tem o teu jeito, ele tem o dele. Ai, queridos, então ouçam a mensagem que eu compartilhei do pastor Josué Gonçalves. É um homem de Deus, é um homem que tem sido levantado por Deus para restaurar muitos e muitos casamentos que já estavam falidos, destroçados, e alguns foram irrecuperáveis, porque pessoas reconheceram o problema tarde demais, como a mensagem bem enfatizou. Então, amados, se a semente é a palavra de Deus e o semeador é o pregador fiel, essa palavra com certeza vai frutificar quando cair num coração bom. O problema é encontrar um coração bom. Essa é a dificuldade. A terceira verdade do nosso texto inicial é que a semente, mesmo sendo boa, e o pregador, mesmo sendo fiel, pregando a palavra, não modismo, não moda, não novidade. Porque, como já disse um certo pregador, a novidade é igual chiclete. Você mastiga, daqui a pouco acaba o açúcar e tem que botar um chiclete novo. Então, crente que corre atrás de novidade, de igreja com modismos, eles vão estar sempre assim. Não vai estar, quando acabar o modismo tem que ter outro. E tem pastor que vive disso. Viaja, roda o mundo procurando qual é a moda da atualidade, qual a novidade, o que está dando certo em tal lugar. Então, mesmo o pregador sendo fiel, muitas vezes a palavra chega a ouvintes de coração duro, de pedra, petrificado. E aí o assunto começa a estreitar. Vou ler mais uma vez o versículo 4 e 15. Enquanto lançava a semente, disse Jesus, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Amado, Jesus está falando aqui de pessoas com coração de pedra, de pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Assim, aparentemente estão ouvindo, mas é um ouvir fake. Irmãos, quando pregamos a palavra de Deus, ela cai em vários tipos de corações. Na parábola, aqui de modo geral, a parábola do semeador, nos 4 tipos de solos, tipos de corações, nós vemos o coração duro, o coração superficial, o coração sufocado e o coração frutífero. E como já disse, nas próximas oportunidades darei sequência a cada tipo de coração, se Deus quiser. Portanto, segundo Jesus, 25% dos ouvintes continuarão insensíveis ao que é pregado. Porque se foram 4 tipos de solos, então é só ter um pouquinho de conhecimento de matemática. 25% vão ficar insensíveis.
outros 25 vão ser superficiais, outros sufocados, e só 25% vai ser o frutífero. Então é bom ler a Bíblia contra nós, como eu sempre digo. Ah não, meu coração é bom e frutífero. Eu ouço, sou praticante, né? Eu não tenho problema de dureza, nada, que isso. Meu coração não tem espinho, não. Será? Então Jesus não se impressionava com multidões, porque ele sabia que a grande maioria delas não receberia a palavra, a grande maioria não dariam frutos. Basta ver Atos 2. Quantas pessoas estavam no cenáculo? 120. E Jesus pregou para multidões. Multidões. E restou 120. Perseverando em oração, em jejum e em clamor, até que o Espírito Santo desceu. Então, queridos, a grande verdade é que hoje muitos saem da igreja piores do que entraram. As pessoas saem mais duras, incrédulas e mundanas do que quando chegaram. Essa realidade, ela é triste, mas é a pura verdade. O mesmo sol que amolece a cera, como já diz a frase cunhada histórica, endurece o barro. O mesmo sermão, né, que leva alguns, às vezes, às lágrimas, ao quebrantamento, ao arrependimento, endurece outros. Como explicar isso? Tem pessoas que saem melhores, outras saem piores. Alguns acham que o pregador está dando indireta, jogando piada. Outros pegam a palavra para si, entendem que é Deus usando o pregador para consertar algum desvio de rota, de percurso. Então, alguns ouvem uma pregação bíblica, saem da igreja avivados, saem da igreja desejosos de ler mais a Bíblia, ansiosos para buscar mais a Deus, com oração e com jejum. Outros ouvem a mesma mensagem, saem da igreja e muitos vão para um motel com a namorada, ou vão para um bar encher a cara de álcool, ou vão para a internet se prostituir. Ouviram a mesma coisa. Uns vão para o caminho, outros vão para outro. Outros ouvem a mesma mensagem e endurecem mais e mais o seu coração. Por isso que Jesus disse, a palavra diz, de tudo que se deve guardar, Provérbios, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A mesma palavra que produz vida para alguns, produz morte para outros. Portanto, amados, uma pessoa endurecida, ela ouve com o ouvido, mas não presta atenção. Ela escuta muito, mas não compreende nada. E a culpa não é de Deus. E muitas vezes nem é do pregador. A pessoa é que é carne de pescoço. Tem que estar na panela de pressão, né? Fala, isso tem um pescoço lá, vou botar na pressão. Ela deve fazer essa semana. Se não botar na pressão, gente, não vai não sair carne nenhuma. Carne dura, carne de pescoço, incircuncisa, rebelde. É claro que muitos pregadores são culpados de endurecerem o coração dos seus ouvintes. E eu sempre oro, Senhor, tem misericórdia, eu não quero ser desse que endurece. Às vezes a pessoa é tão chata, tão entediante, que endurece, a pessoa sai pior, com raiva do pregador. Não porque ele disse algumas verdades, mas é que às vezes o sermão é do tipo peixe-espada, longo e chato. Não é assim o peixe-espada? Ele é grandão e chatinho. E eu oro, Senhor, não deixe ser desse tipo não. Em nome de Jesus. Muitos pregam sem unção, e como já dizia um certo pregador, pregação sem unção endurece o coração. Pregam tudo menos o texto que leu. Pregam prosperidade, mas não pregam santidade. Pregam riqueza material e não pobreza espiritual. Pregam sobre os tesouros da terra e não sobre as riquezas celestes. Enfim, queridos, pregam de tudo menos o evangelho da salvação. E quando o evangelho não é pregado fielmente, o coração do ouvinte é endurecido terrivelmente. Porém, muitas vezes a culpa do endurecimento é da própria pessoa, que permitiu que, ao longo dos anos, o seu próprio coração fosse se esfriando, desanimando e petrificando. A pessoa foi se endurecendo. E, queridos, com o passar dos anos,
Se a pessoa não se quebrantar, não se humilhar, a tendência é piorar. E eu sempre falo, Senhor, não me deixe me tornar um pastor velho, chato, retardado, maluco, débil mental. Não me deixe, Senhor. Eu quero terminar, estou com 52, com 70, eu quero estar lúcido, Senhor. Me dá sanidade mental e santidade também. Porque sanidade e santidade é só uma letra de diferença T. Porque eu tenho ouvido de pastores que já estão com 70 e já estão caducando. Caducando literalmente. Então, às vezes, a culpa é da própria pessoa. Ela abriu seu coração para todo tipo de pessoas, para todo tipo de influências, e agora está com o coração duro e insensível. Sendo assim, ela vive sem choro, vive sem tristeza, vive sem arrependimento, peca rindo, peca gostoso. Não há sensibilidade na alma, mas há um calo, não é isso? Quando você tem calo nas mãos, aquela parte fica insensível. Tá aquela crosta de pele na mão. Quem trabalha pesado aí, né? Quem já trabalhou sabe o que é isso. E calo na alma é um perigo, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E quando não há arrependimento verdadeiro, o coração vai ficando cada vez mais endurecido. Detalhe ainda, a parábola diz que o solo ficou duro porque estava o quê? À beira do caminho. Ou seja, esse solo foi endurecido com o passar do tempo. O tempo que é o inimigo de todos os relacionamentos. O tempo com Deus, tempo de casamento, nas amizades, é o tempo. O tempo. Então, isso nos leva a entender que um dia esse solo pode ter sido bom. Um dia esse solo que foi pisado, um dia pode ter sido produtivo. Mas por causa da influência externa, por causa do ir e vir de muitas pessoas, muitos pedestres, o solo foi se endurecendo, petrificando, até se tornar improdutivo. Pessoas passaram, pisaram naquele caminho, naquele coração, e ela foi se endurecendo. Sabe o que aprendo com isso? Muitas pessoas estão endurecidas por causa das circunstâncias e experiências dramáticas da vida. Talvez no início da caminhada ela era mais sensível à voz de Deus, buscava mais a presença do Espírito Santo, lia com dedicação, com zelo, a sua Bíblia, com temor e tremor, esperava ouvir Deus falar com ela através da simples leitura. Ela não era daquele tipo, pessoa mística que vai atrás de profeta, quer ouvir a voz de alguém falar com ela. Você tem a Bíblia, Deus pode usar alguém, sim, mas não corra atrás disso em nome de Jesus. Isso é coisa de preguiçoso que não quer ouvir a voz de Deus na Bíblia, que dá mais trabalho. Tem que ter sensibilidade, oração, quebrantamento. Senhor, eu preciso de uma direção, fala comigo. E a pessoa vai atrás de profeta e quebra a cara. Então, muitas pessoas passaram por sua vida, muita gente a decepcionou, muita gente a humilhou, a desprezou, e ela foi ficando dia após dia mais dura e mais insensível. E aqueles, queridos, que abrem os seus corações para todo tipo de pessoas, para todo tipo de influência, estão em perigo de desenvolver um coração endurecido. Dentro da igreja, hoje, existem pessoas de coração duro, petrificado, por causa de um irmão que não cumprimentou, de um pastor que não visitou, ou de um obreiro que não atendeu, não ajudou, não ouviu. Pessoas endurecidas. Amado, se você levar a vida cristã esperando muito dos outros, você vai se endurecer a cada dia. Espera muito dos outros não, do homem não, porque o outro é falho como você. O seu alvo tem que ser Cristo. O seu exemplo maior é Jesus, e seu Senhor e Salvador é Jesus. Hebreus 12:2 diz, olhando firmemente para quem? Para o pastor? Para o irmão A? Para o evangelista Rodrigo? Não, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
Então, queridos, se você permitir, as pessoas vão endurecer o seu coração, vão levá-lo à frieza, à apatia e à indiferença espiritual. Guardem isso. Quem morreu por você foi Jesus, e não seu irmão. Quem derramou sangue por você foi Jesus, e não o pastor A, B ou C. Pastor não é semideus, é servo como você. Eu digo isso, queridos, porque grande parte daqueles que hoje estão desviados e estão endurecidos se deve a problemas com a liderança nas igrejas a qual congregaram. Ficaram decepcionadas com o homem. Existem muitos desigrejados com mágoas profundas com o pastor, com o evangelista, com o obreiro. Por outro lado, não existem somente os agentes externos para endurecer o nosso coração. Não é só de fora, não é só o outro, mas algo pior do que o outro, nós mesmos. Nós mesmos. Temos um problema interior muito grave chamado pecado. E, se permitirmos, o pecado persistente vai endurecer o nosso coração e nos tornar insensíveis às coisas espirituais. Podemos continuar vindo à igreja, frequentando o culto, só que, tipo assim, nadando e morrendo na praia. Hebreus 3, versículo 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Olha só que advertência. Está falando para irmãos, e eu estou falando para vocês. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Engano do pecado endurece o coração, porque o pecado é uma fraude. Promete prazer e produz frustração. Portanto, amados, a prática do pecado impede que a verdade floresça em nosso coração. E a maior dos pecados, sabe qual é? O maior dos pecados é achar que não tem pecado algum. Esse é o pior. Achar que não tem nada. Quem mais precisa se arrepender é aquele que pensa, acha que não precisa se arrepender de nada. Quem mais precisa chorar são aqueles que acham que não precisam chorar. Portanto, mais uma vez, a falta de arrependimento endurece o coração. Queridos, o maior juízo de Deus, para mim, o maior juízo de Deus é quando Ele entrega o homem ao seu próprio desejo. Entrega o homem às suas próprias vontades. Entrega o homem à sua vida. Deixa ele viver sem o corrigir. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Não é? E se você está sem correção quando peca, meu irmão, se preocupe. Se você vive uma vida bagunçada e tudo te vai bem, se preocupa. Eu lembro todas as vezes que eu fui infiel a Deus na minha vida financeira, em que eu retive aquilo que era de Deus, queridos, era matemático. E eu louvo a Deus por essa matemática de Deus. Tipo assim, eu tinha feito um voto com Deus, de dar meu dízimo e minha oferta. Eu fiz isso. Como o pastor Alan, ele até hoje fala, nós não impomos isso para ninguém, queridos. Não tem cartãozinho, não tem nada. Você oferta, dá dízimo se você quiser. Mas pela Bíblia, eu sou obrigado, para mim, particularmente. E toda vez que eu soneguei, toda vez que eu segurei, eu comia semente, era matemático. O que eu deixei de contribuir, eu tive de prejuízo. Era no carro, falei, meu Deus, aí eu botava no cálculo exatamente. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me corrigiu, mostrou que o que é teu é teu. Agora, se eu continuasse prosperando, a minha vida indo em vento em polpa, roubando a Deus, eu tinha que botar uma pulga bem grande atrás da orelha, um carrapato que é maior, porque eu não estou sendo corrigido por Deus. Eu louvo a Deus porque eu aprendi a lição. Tem gente que não aprende, quebra a cara e não aprende.
Então, quando Deus deixa o homem fazer o que ele quer, sem nenhum limite, sem nenhuma correção, nenhuma intervenção, é porque a situação está grave, queridos. Grave. A culpa é de quem? Será que é de Deus? Será que a culpa é do pregador? Não, a culpa é do próprio homem que não permitiu a palavra de Deus entrar e arar o seu coração. Porque a palavra de Deus é um arado. Arado? Pesquisa na Bíblia. Vai cortando sulcos na terra. E essa palavra tem gente que não deixa. Agora, a grande verdade é que um coração duro e petrificado é consequência, muitas vezes, de um longo processo de desobediência. Longo processo. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, não é? Ah, então Deus é o culpado. Não, mas se você ver antes, o Faraó endureceu o coração muitas vezes também. Então, de endurecimento em endurecimento, Deus deixou ele fazer o que ele queria. Olha o que Deus disse a Ezequiel em relação aos seus ouvintes. Ezequiel 33, versículo 32. De fato, para eles, para os ouvintes de Ezequiel, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. E olha que Ezequiel estava falando palavra de juízo, descendo o porrete no povo. E Deus fala: Ezequiel, eles estão ouvindo, sabe o quê? Você está cantando musiquinha de amor, poemas lindos, eles não estão nem aí para o que você está falando. É por isso que eu vou destruir esse povo, incircunciso, coração duro. E eu te pergunto essa noite, como está o seu coração? Amolecido ou endurecido? Você tem melhorado ou piorado com o passar dos anos? Seu coração está cada dia mais duro ou mais sensível à voz de Deus? Como está o teu coração? Só você pode responder. A quarta verdade, queridos, que eu destaco em nosso texto, é que quando o coração é duro, o diabo ganha vantagens. Aí entra esse personagem que não é folclórico, não é mitológico. Se você diz que o diabo não existe, você está chamando Jesus de mentiroso. Jesus falou de diabo e falou de inferno. Jesus disse que quando a pessoa não entende a palavra, por ter o coração pisado, endurecido, o diabo vem e rouba a palavra. Queridos, sempre que alguém se levanta para pregar a palavra de Deus, o diabo se prepara com a sua artilharia para roubar essa palavra. Então tem que tomar cuidado como você ouve. Por isso que Jesus constantemente falou, em Apocalipse também está escrito muitas vezes: aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça, que o diabo é ladrão. 2 Coríntios 4,4 diz que uma das especialidades do diabo é cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho de Cristo. O diabo é ladrão. Fernandinho está animado, falando em línguas. O diabo é ladrão. Jesus disse que ele veio roubar, matar e destruir. Portanto, amados, há uma multidão de ouvintes que domingo após domingo, não multidão aqui, né, mas em outros lugares também, aqui não há multidão, mas é o povo de Deus, vão para a igreja, mas Satanás rouba a semente em seus corações. Semana após semana, elas vivem sem fé, sem temor, sem conhecimento, sem a graça divina e sem rendição a Jesus. Até ouvem, até vão à igreja, mas vão só assim, no tipo, bater ponto. Não vão para adorar, não vão para cultuar a Deus de todo o coração, não vão para dar o seu melhor ao Senhor, mas muitos vão por medo do inferno, não se importam com nada, são desinteressadas por Jesus, vivem como se Jesus nunca tivesse morrido na cruz por elas. E o mais triste é que nesse mesmo estado, geralmente, elas morrem e são sepultadas e se perdem por toda a eternidade. Esse é um quadro triste, mas verdadeiro. O interessante ainda, queridos, é que o solo à beira do caminho representa aquele que vai na igreja. Vai, mas ele não é, muitas vezes, igreja. Ele vai ao culto, mas não presta culto, não ouve a palavra de Deus. Ela vai à igreja por causa do louvor, vai à igreja por causa dos amigos, da namorada, do marido, da sogra,
do pai, da mãe, mas não vai com a disposição mental de ouvir a poderosa palavra de Deus que pode salvá-lo. A pessoa até ouve com os ouvidos, mas não compreende com o coração. Ela ouve a palavra do pregador, mas não ouve a voz de Deus através do pregador. Desliga para mim, por favor. Esse ventinho é bom, mas a garganta já começa a ficar ruim. Então a pessoa despreza a palavra de Deus no coração e a consequência disso é ter a palavra roubada por Satanás. Aí tem gente que fala, que é isso, pastor? O diabo não frequenta a igreja. É o maior frequentador, queridos. Jesus estava pregando certa feita numa sinagoga, que pode-se dizer era uma igreja da época, e o demônio manifestou lá na mulher, no homem, melhor dizendo. Então, queridos, o diabo anda por toda parte fazendo mal, mas dentro da igreja, a sua missão é bem específica, roubar a palavra de Deus no coração das pessoas. Ele trabalha com afinco no mundo, levando destruição e morte, mas na igreja ele tenta obstruir o entendimento dos ouvintes para que não entendam a pregação e sejam salvas. A Bíblia diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, o diabo trabalha diariamente para que a pessoa não creia. Morra na incredulidade. O diabo já está condenado. Só que ele quer te levar com ele. E não é uma boa amizade. Quero nada com o diabo, quero com Jesus. Amém? Irmãos, sabem como o diabo age nos cultos? Ele age, primeiro, colocando dúvidas ou pensamentos vagos, sem nenhuma relação com a mensagem. A pessoa está aqui ouvindo, mas ela está pensando no amanhã. No que tem que pagar, tem que levar a criança para a escola, está já planejando assim, toda semana. Segundo, ele usa pessoas para nos distrair e para conversar na hora da palavra. Usa, queridos, usa. Puxa um papinho, conversa com ele. Distrai ele, aí vai, pega a palavra. Para nos distrair, Spurgeon disse que em uma das suas mensagens, uma irmã entrou de tamanco batendo no meio dele, pregando. Aí ele falou assim, aquela irmã foi a culpada de levar muita gente para o inferno. Muita gente se distraiu por causa dela. Aquele tamanco maldito. Terceiro, ele instiga as pessoas para se levantar para beber água ou ir no banheiro, mesmo sem vontade de ir no banheiro e beber água. Existem exceções, tá, queridos? Às vezes a criança chora, às vezes a irmã está grávida aqui, a gente tem que levar em conta muitas coisas. Não estou generalizando, mas muitas vezes a pessoa não tem nada, é só mesmo cri-cri, tique-tique nervoso. Os da antiga sabem o que é isso, né? O Magazine Nela, isso me dá tique-tique nervoso. Tem muita gente que não sabe nem do que eu estou falando, mas eu tenho 50... Não vou nem perguntar aos irmãos. É claro que muitas vezes a pessoa também ela é culpada porque o diabo coloca aí, às vezes, um sono fora do normal, assim. Se ela vai no cinema, ela fica 2h30 ali, né? Nem pisca, não levanta para ir no banheiro, não leva. Mas na hora do culto, né? Aquela palavra... Aí começa o soninho bater. O ventilador, então, depois que colocarmos o ar-condicionado, então, vai ser difícil. Imagina, vai ter até babação, só vai cair para o lado. É claro que muitas vezes o pregador é culpado de fazer a pessoa dormir. Já estou me alongando pra caramba, né, gente? Às vezes o pregador é culpado. Já contei essa história, mas é para quebrar um pouquinho, né? Do coroa, o senhor que foi com o netinho para a igreja. E o pastor pregando, e o avô dormiu. E o pregador pediu ao netinho, meu querido, acorda teu avô que ele está dormindo na hora da pregação, meu amado. Não pode. Aí o netinho falou, acorda o senhor que fez ele dormir. Essa mensagem está muito chata. Chato de galoche. E o outro também, que sempre que pregava, o povo dormia. E na época de fita cassete, ele gravou a pregação para saber por que o povo dormia. E ele foi ouvir a pregação e dormiu. Em 2 minutos. De tão ruim que a mensagem era. Então tem pregador que ajuda, é usado pelo diabo. Perdoa, Jesus. Para fazer as pessoas dormirem. Não ouvirem a palavra de Deus.
Quinto, o diabo sopra nos ouvidos das pessoas dizendo que a mensagem pregada não é para ela. É para o outro que ficou em casa. O outro que não veio. Fulano, caramba. Logo hoje que ele faltou, que a palavra foi para ele. A carne de pescoço, gente. Olha, eu não sei nem se o diabo é culpado disso. É a minha pessoa mesmo que é dura. É dura. Ela usa, joga para o outro. Então, em sexto, o diabo distrai a pessoa com o celular. Ela finge que está mexendo, abrindo às vezes a Bíblia online, mas ela está conectada na internet, mandando mensagens, né, lá no Facebook ou no Instagram ou assim por diante. E quando acaba o culto, ela não sabe nem o que foi pregado e sai da igreja da mesma maneira, ou pior do que entrou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem lucra com tudo isso? É o diabo, Satanás. Ele é ladrão, assassino, destruidor. Ele vem para roubar a semente de Deus no seu coração. Ele vem para matar sua fé, sua esperança, seus sonhos. Ele não brinca de ser diabo e não podemos brincar de ser crente. Ele quer destruir a sua fé, a sua família. A missão do diabo é roubar a palavra de Deus para que a pessoa não compreenda, para que a pessoa não creia e, por fim, para que ela não se arrependa e não seja salva. Essa é a missão dele. A intenção do diabo é te levar para o inferno. Não se engane. Não pague para ver. Se apegue a Jesus. Se apegue à palavra. Se apegue à semente. Se alimente dessa semente. Amém. Ela é poderosa para salvar a tua alma. Amém. Reaja em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós que pregamos, observamos muitas coisas estranhas durante a mensagem. Quem está aqui, observamos pessoas dormindo, pessoas desligadas, desatentas ao que está sendo dito. Alguns estão nas redes sociais, outros passando ou pensando na morte da bezerra. Não sei nem por que tem esse ditado, pensando na morte da bezerra. O que a bezerra fez? Ou seja, pensando em nada. Muitas pessoas ficam impacientes com uma mensagem de 40 minutos ou de 1 hora, mas em casa assistem a filmes de 3 horas, sem cochilar. Pastor, você está falando demais hoje. Sei. Costumo pregar 35 minutos, mas hoje talvez seja 1 hora. É necessário, queridos. Daqui a pouco nós vamos fazer um lanche, talvez mais de meia hora, 40 minutos, conversando, ouvindo a mensagem do pastor Felipe Seabra. Ele disse algo interessante. Não se importe com aqueles que se levantam para beber água, ir ao banheiro ou outra coisa qualquer na hora da palavra. Tenha em mente que a maioria está aparentemente te dando atenção. Foque então nesses e não naqueles. Isso tem sido um alerta. E o outro, o pastor Cláudio Duarte fala, mas quando alguém se levanta e vai lá para fora, na minha mente eu penso, a mensagem está tão boa que ele foi lá fora chamar alguém para ouvir. É tipo assim, né? Para se resguardar de uma frustração. Está tão bom que foi lá chamar alguém. Não, ele foi embora mesmo. É crente ruim. Foi embora, levantou. Certo pastor diz que quando... Não, isso eu já falei. Então, o mais prejudicado em ficar desatento na hora do sermão não é o pregador, mas é o próprio ouvinte. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A santa palavra de Deus. 1 Coríntios 1,25, o apóstolo Paulo diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha só, loucura. Uma mensagem, não é, às vezes parece assim meio estranho, as pessoas ouvindo alguém falar. E é esse tipo de mensagem, o Evangelho de Cristo Jesus, que salva nossas almas. Amém. Por isso que é loucura da pregação. Assim, é irracional. Tem gente que tem um bando de bitolados, bíblias, os doidinhos, rodinha quebrada, como disse o José Gonçalves de manhã. Malinha, malona. Então, ao ouvir um bom sermão, sem a predisposição de obedecer, produz ao longo do tempo um coração endurecido e insensível às coisas de Deus. Amados, uma pessoa quando está com o coração endurecido rejeita conscientemente a palavra de Deus. Conscientemente. Se o tema do sermão é perdão, ela fecha o coração, pois não quer perdoar.
Se o tema é santidade, a importância, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ela desvia do assunto, pois quer viver no pecado. Eu ouvi, já citei aqui semana passada, o pastor Ricardo Goldin, num podcast, ele falou, olha, o que a Bíblia diz sobre homossexualidade, sobre o homossexualismo, que é pecado, entre o que a Bíblia diz e meu amor pelo homossexual, eu fico com o meu amor por eles. Claro que temos que amar sim, queridos, mas ele estava misturando as coisas, a ponto de que a igreja é inclusiva agora. Pode ter obreiro gay, pregador gay, e assim por diante. Se o tema é a segunda vinda de Cristo, a pessoa se apavora, pois deseja as coisas desse mundo e não as de Deus. Se o tema é sobre finanças e a importância da contribuição financeira na igreja, ela fecha o coração e o bolso e as mãos. Parece que tem um escorpião no bolso. Nonô Correia, lembra do Nonô Correia? Só coisa antiga, né? Até a caixa de fósforo, gente, ele pegava um palito, né? E ali aquele palito tinha que durar... Não ligava nem o farol alto do carro para não gastar bateria. Imagina. E eu pergunto, como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está, eu vou concluir com uma mensagem de esperança para esse tipo de pessoa. É claro que talvez aqui ninguém vai se considerar com um coração duro. Duvido. Difícil. Geralmente é mais fácil achar que o nosso coração é muito bonzinho. Frutífero. Aonde bate a palavra, ali frutifica. Pastor, eu sou tão sensível, tão... Amados, quando o solo está duro e pisado, ele pode, em algumas ocasiões, ser restaurado. Esse solo pisado pode ser remexido, pode ser revirado, afofado, amolecido, adubado e regado. Qualquer tipo de solo à beira do caminho, até onde tem asfalto, se arrancar o asfalto, dá uma mexida ali onde é a terra por baixo, bota adubo, vai frutificar, vai melhorar. Então, simplificando, corações endurecidos devem ser arados antes de receber a semente, experiência que pode ser extremamente dolorosa. Dói, mas é bom. Amarga, mas resolve. Atalaia Jurubeba. Só estou falando coisa de antiga, né? Amarga, mas resolve. Meu irmão, quando eu estou passando mal, é boldo. Bota boldo para dentro. Então tem coisas que tem que ser um choque de realidade na nossa vida. Bota a boca no pó. Senhor, meu coração é duro. É um pedregulho, é um iceberg. Tem misericórdia da minha alma. Restaura a minha vida. Então, o propósito da pregação é quebrar os corações duros e curar os corações quebrantados. Minha intenção nessa noite é que no seu coração e no meu coração estas coisas aconteçam. Que os duros sejam quebrados e que os quebrantados sejam curados. Tem um hino que diz, deixa quebrar coração de pedra. Deus vai aquecer o amor em você. Seja qual for a situação, deixa quebrar coração de pedra.